Nessa última parte agora da nossa aula, eu vou passar assim de maneira um pouco descritiva, sem muitas explicações, sobre a mudança dentro da história da educação católica a partir daqui dos apóstolos, como que ela foi sucedendo até a chegada do século V e VI, onde então ali nós temos o desenvolvimento da educação medieval, e eu vou citar ali 3 grandes mosteiros que existiram naquela época, que vão dar a base para toda a formação medieval. Então, vejam, nós paramos lá no São João, onde tem esta união da filosofia grega e da doutrina da Igreja. Esta união ela não é total, porque, como eu falei, a Igreja ela faz uma purificação do que havia de bom dentro do ensino dos gregos. Depois da primeira geração dos apóstolos, nós temos a geração dos sucessores dos apóstolos, que vai ser aí entre o ano 100 e o ano 150, que vão ser aqueles que vão suceder os apóstolos e vão ser os novos bispos da Igreja. Os apóstolos foram os primeiros bispos da Igreja. E os seus sucessores vão ser aqueles que vão desempenhar um papel nos lugares onde eles foram ordenados e conduzidos. A função do bispo, né, nessa idade antiga da Igreja, ela era uma função totalmente intelectual. A função do bispo era rezar, estudar e ensinar. E o bispo, ele era uma espécie de pai espiritual de toda uma comunidade. Tanto é que as pessoas vendiam o que elas tinham, pegavam o dinheiro, entregavam tudo ao bispo, o trabalho que elas tinham, o valor que elas recebiam, elas entregavam ao bispo, e o bispo determinava que o diácono dividisse o valor de acordo com a necessidade de cada um. Então, do ano 33, 34, até mais ou menos o ano 312, 315, a Igreja ficou organizada nessa forma, na qual os bispos eles eram os pais espirituais e as pessoas viviam, a comunidade cristã era uma verdadeira família. Então, lembrem do patriarca lá no mundo antigo. Ele era o pai espiritual de toda a família. O bispo era o pai espiritual de toda aquela comunidade. Então, ele tinha a função de estudar, ensinar e rezar. Esta era a missão do bispo. O bispo não exercia nenhum papel administrativo. O papel administrativo era a conta do diácono. O diácono exercia esse papel. Isso é uma coisa que eu acho que deveria voltar para os nossos tempos, né? Os padres cuidam da parte espiritual e coloque diáconos, então, que façam o trabalho administrativo da igreja. Mas, enfim, o bispo, ele era quem exercia todos os sacramentos, e o maior papel de ensino que ele dava estava dentro das homilias. As famílias educavam os seus filhos, em alguns casos, nas escolas romanas da época, as escolas sofistas, ou retiravam eles da escola e davam um ensino moral dentro de casa. Então eram duas coisas distintas que aconteciam, mas a igreja ainda não tinha uma escola.
era uma formação. As primeiras escolas são as escolas dos catecúmenos, que era a catequese, onde eles ensinavam para as crianças e para as pessoas os dogmas, os mandamentos, a vida de fé, como que era a catequese hoje. Depois do ano 315, 312, quando nós temos o Edito de Milão, quando o imperador Constantino determina que a igreja ela é uma religião aceita pelo Império Romano, não é mais crime ser católico, que até o ano 312 era crime ser católico. Constantino ele muda essa lei e então possibilita que a igreja, que estava toda ela escondida nas catacumbas, pudesse agora sair. Então nós temos uma explosão do catolicismo depois de Constantino. Os historiadores protestantes, por serem pouco inteligentes, eles alegam essa explosão do catolicismo como se o Constantino tivesse criado a Igreja Católica. Ele não criou a Igreja Católica. A única coisa que ele fez foi permitir que pudesse ser católico e não morrer, que até então era crime. Então, a partir do ano 312, o catolicismo explode, cresce. Você vai a Roma, não sei se alguém aqui já teve a experiência de ir a Roma, faça uma promessa a si mesmo e à sua família. É muito caro, dinheiro no mundo não paga. Vá a Roma, conheçam Roma. Você volta de lá totalmente transformado. É uma coisa impressionante. Ali você entende que é igreja. E assim, em Roma tem mais igreja na rua do que criança. Então, numa rua tem 3, 4, 5 igrejas. Hoje é tudo vazia, infelizmente. Mas naquela época era tanto católico que tinha igreja a cada esquina. Então, uma explosão de igrejas. E o que acontece? Até o fim da perseguição romana, os cristãos eles não tinham tempo para fazer grandes estudos. Porque, literalmente, eles estavam perdendo a cabeça. Eles estavam morrendo. Então, não havia tempo para discussões muito elaboradas, teológicas, para dogmas de fé. Ou você acreditava ou você não acreditava. Era assim que era dividido. Fulano crê, ele vai ser martirizado. O que não crê, vai viver. Então, o catolicismo, ele era uma decisão extremamente radical que a pessoa fazia. Chegou um momento na história da igreja que não havia um cristão com mais de 10 anos de conversão. Você imagina. Todo mundo era morto. Então, quando acaba a perseguição, o pessoal começa, então, a se aprofundar dentro da teologia, de querer entender os dogmas de fé. Então, aí surgem as primeiras escolas teológicas da igreja, na qual as principais vão ser em Alexandria, no Egito, em Antioquia, na Turquia, e em Roma, onde nós vamos ter as principais escolas. Depois, futuramente, vai vir a grande escola de Catargo, de Santo Agostinho. Mas ela já é do século V. Mas, enfim, a escola ainda, a educação católica, ela está ainda totalmente ligada à doutrina da igreja, em explicar os dogmas de fé a partir da filosofia. E nesse processo surgem várias heresias. E a igreja vai desenvolvendo a sua doutrina a cada resposta a uma heresia. Então, quem é Jesus? Jesus, ele é Deus, consubstancial ao Pai. Então surge o credo a partir da heresia ariana, da heresia gnóstica. Então vão surgindo várias heresias e a igreja vai respondendo essas heresias e vai formando a sua doutrina.
mas ela ainda, digamos, está no âmbito de formação dos sacerdotes. Anterior a isso, a formação das crianças se dava ou pelos pais, como eu disse, internamente, ou os pais que colocavam os seus filhos nas escolas romanas. O perigo de você colocar seu filho nas escolas romanas era que seu filho deixasse a fé. Nós temos dois exemplos muito claros disso. Nós temos Santa Mônica, que, por conta da influência de seu esposo, coloca seu filho na escola romana, e Santo Agostinho vira maniqueu. Ela tem que ficar, coitada, vai sofrer, vai chorar durante 30 anos pela conversão do seu filho, até que ele se converte, e então se torna o grande Santo Agostinho. E nós temos um exemplo antagônico, que é o caso de Santa Antusa, mãe de São João Crisóstomo, grande pregador. Crisóstomo em grego é boca de ouro. São João Crisóstomo pregava, todo mundo se convertia, não tinha quem questionasse o que ele falava, era impressionante. Que ela vai fazer uma educação totalmente protegida do mundo para ele. E ele vai receber essa formação, vai ser sacerdote e um grande bispo em Constantinopla. Enfim, então, nós temos esses dois modelos. O que ocorre é que no século V depois de Cristo, já no tempo de Santo Agostinho, os bárbaros germânicos, que nunca foram dominados pelo Império Romano, começam a descer para o sul da Europa e começam a invadir o Império Romano. O Império Romano já estava ruindo internamente, e no ano, se eu não me engano agora, 457, se não me engano, acho que é isso, 457, 453, nós temos a queda do Império Romano do Ocidente. O Império Romano foi dividido em dois, do Oriente e do Ocidente. Do Ocidente a capital era Milão, do Oriente a capital era Constantinopla. Nós temos a queda de Roma, e o Império Romano do Ocidente é invadido pelos bárbaros. E nessa invasão bárbara, durante essa invasão bárbara, Santo Agostinho está escrevendo o seu grande livro, que é A Cidade de Deus. E Santo Agostinho fala algo que é incrível, que é a prova de que o catolicismo é a fé verdadeira. Por quê? Porque em nenhum momento da história o povo vencedor respeitou a religião e o Deus do povo vencido. Quando os bárbaros dominaram a Europa, os bárbaros tinham a sua mitologia nórdica, eram pagãos, politeístas. E a maioria dos romanos já era católica. E os bárbaros, eles vão destruir tudo. Eles vão destruir o exército romano, o senado, o império, as leis, a moral, a arte, a língua. Ninguém mais vai falar latim. Eles vão destruir tudo. Imagina um grupo inimigo invadir o Brasil e destruir tudo que forma o Brasil, tudo que define o Brasil. A bandeira, enfim, hino, tudo. A única instituição que existia antes da invasão do Império Romano e continua existindo é a Igreja Católica. Os bárbaros, eles respeitam a Igreja. Algo impressionante. Respeitam os bispos. Têm medo dos bispos. Um dos maiores bárbaros da época, que era Uno, que matava todo mundo, ele vai invadir Roma. Daí o Papa da época, São Gregório Magno, pega o seu cavalo, vai até Uno e diz o seguinte: aqui você não entra. Se você entrar aqui, você vai morrer. Meu Deus vai te matar. Aqui você não entra. E o Uno achou fantástica a coragem daquele homem, que inclusive ele achou que era um imperador romano, e ele, tá bom, e ele respeita pela autoridade daquele homem. Se todos os bispos exercessem a autoridade que eles têm, a autoridade espiritual que eles têm, o mundo seria totalmente diferente. Eles não têm apenas uma
não é meramente um título político. Eles têm uma autoridade espiritual gigantesca, a qual nem eles sabem, e a maioria deles nem acredita no nível de poder que eles têm. Mas, enfim. Né? Então, os bispos, eles exerceram um papel de autoridade muito grande. E os bárbaros, eles eram bárbaros. Por que eles eram bárbaros? Porque eles não possuíam nenhum nível de cultura. Eram sociedades que viviam ainda na época do bronze, do ferro. Não havia um modelo de civilização. Falavam vários idiomas confusos. Não havia uma ética, não havia direito. Não havia um sistema político organizado como havia no Império Romano. Então, os bárbaros, eles não tinham nenhum princípio civilizacional. E a igreja, vendo isso, vai começar a ensinar os romanos. Vai converter eles e, aos poucos, vai ensinando como que eles deveriam se organizar. E com o passar do tempo, os anos foram passando e aqueles bárbaros foram se convertendo e de tribos se tornaram nações. Né? Dos francos vem a grande nação da França. Dos bárbaros germânicos virá o Sacro Império Romano Germânico. Dos bretões vai vir a Grã-Bretanha. Dos vikings, a Escandinávia. Dos eslavos, o grande Império de Kiev. Dos burgúndios que habitavam a Península Ibérica, vai vir os ducados da Itália. E a igreja vai, aos poucos, convertendo eles e os civilizando ao mesmo tempo, através de um papel educacional. Porque a igreja viu que precisava se resgatar aquele modelo de sociedade. Só que não um modelo qualquer, um modelo centralizado na fé. Então a igreja vai, na Idade Média, substituir a educação que era exercida pelas escolas romanas. E essa educação vai ser exercida pelos mosteiros. Os mosteiros vão surgir pelo fato de que os cristãos, alguns católicos, queriam ter uma vida radical. Eles queriam morrer para Cristo. Só que eles tinham um problema, ninguém mais matava eles por causa de Cristo, porque todos eles já tinham se convertido. Então eles, como que eu vou morrer para Cristo se ninguém vai me matar? Ah, ótimo, eu vou ter então uma morte do mundo, eu vou me afastar de todo mundo, então eu vou para o deserto, eu vou para o monte, eu vou para o meio da floresta. Então surgem os eremitas. Só que os eremitas, eles eram muito santos. Muito santos. E qual é o efeito de quando nós conhecemos um santo? A gente quer ficar perto dele. A gente quer ouvir ele. A gente quer... Nossa, essa pessoa é incrível, eu quero ficar com ele. Então, os eremitas queriam viver sozinhos na caverna deles, lá, escondido, mas as pessoas ficavam em volta. Então, eles perceberam, bom, se vocês querem ficar junto comigo, vamos começar a criar mosteiros. Os primeiros mosteiros surgem no século IV, antes ainda da queda do Império Romano, como São Pocâmio, IV e V. De todos os mosteiros, o maior de todos vai ser os mosteiros beneditinos, de São Bento. Porque São Bento ele vai escrever uma regra que vai basear todos os futuros mosteiros, que é a regra beneditina. Haviam outras regras também, a regra de São Basílio, por exemplo, né? A regra de São Clemente de Alexandria. Inclusive, no final do livro do Pedagogo de Clemente de Alexandria, Clemente de Alexandria dizia que era vaidade tomar banho mais de uma vez por semana. Veja. E era uma vida radical mesmo. Né? Enfim, essa prática que a gente tem de tomar banho todo dia é uma prática latino-americana por conta dos indígenas. Né? Nenhuma sociedade
antiga tinha essa prática, é uma coisa do povo latino-americano. Agradeçam aos índios. Tá? Enfim. Então, São Bento ele vai conceituar uma regra. E a partir disso vão surgir os mosteiros. Só que os mosteiros, eles possuíam uma profundidade espiritual muito grande. E o abade do mosteiro, ele não era escolhido porque ele era o mais legal, ele era o mais poderoso, porque ele tinha poder militar, influência política. Ele era o abade escolhido porque, entre todos os monges, ele era o mais santo. Então, o abade dos mosteiros beneditinos era São Bento, porque ele era o mais santo entre eles. E depois o seu sucessor vai ser o mais santo. Então, os mosteiros se tornaram núcleos de santidade absurdos. E que desses mosteiros vão sair missionários que vão converter os bárbaros por todo lugar. E é isso que vai dar o efeito da conversão dos bárbaros. Um dos maiores núcleos de mosteiros do mundo era a Irlanda, que era uma ilha retirada. Então, uma ilha lá, todo mundo ia lá e fazia o seu mosteiro. São Patrício foi o primeiro que fez. E a Irlanda era conhecida como a Ilha dos Santos. Se eu não me engano, cada cidade da Irlanda, hoje, tem um santo que viveu lá. E que depois saiu para evangelizar. Né? Inclusive, entre esses, São Brandão, o deus navegador, que saiu navegando e convertendo todo mundo que ele achava em cada ilha. Inclusive na Ilha de Gelo, na Iceland, que é a Islândia. Né? E dessa história aí de São Brandão, conta-se que ele chegou até uma ilha que ele nomeou de High Brasil. Né? A Ilha Paraíso. Né? Brasil com Z. High Brasil. Seria paraíso. Né? No inglês arcaico de São Brandão. Ele teria encontrado uma ilha que tinha frutas, flores totalmente diferentes e que ele nomeou de High Brasil. E depois os navegadores portugueses e espanhóis, quando eles saíram em busca de encontrar novas terras, uma das coisas que motivava eles era encontrar aquele paraíso do São Brandão. Tanto é que o nome Brasil vem daí. Né? Vem por causa do High Brasil de São Brandão. Enfim, então veja, essa missão que a igreja exerceu. Então, isso causou um efeito em que o mosteiro ele exercia uma autoridade espiritual muito grande. Ele era um centro de santidade. Só que não apenas isso. São Bento, ele colocou a regra em que o monge ele precisava dividir o dia dele em 3 partes. Uma parte para a oração, uma parte para o estudo e uma parte para o trabalho. Então, para que ele exercesse um trabalho eficaz, uma oração e um estudo eficaz, ele não podia ficar muito tempo trabalhando. Então, os monges eles começaram a estudar maneiras que eles pudessem ter um avanço tecnológico na agricultura que não dependesse tanto deles. Então, por exemplo, como é que eu vou fazer farinha sem precisar que eu fique moendo lá a farinha, rodando? Porque o moinho, a roda do moinho era usada a força humana ou animal. Mas então, para você estar com uma força animal, você tem que estar batendo no bicho para ele andar, senão ele não vai andar. Então, eu tenho que ficar lá. Se não tiver o bicho, é eu que vou ter que estar empurrando. Então, o que eu faço? Eles começaram a estudar matemática. Eles descobriram a biela, que era um instrumento que mudava a rotação vertical para horizontal. Através disso, eles criaram um moinho de vento. Então, eu não preciso mais usar a força humana ou animal, eu uso a força do vento para girar o moinho. Ou eu uso a força d'água. Faço uma queda d'água para girar o moinho e aquilo ali gira a pedra e consegue moer a semente sem que
precise de mim. E então eles foram desenvolvendo tecnologias nos mosteiros. Moinho de vento, moinho d'água. Eles vão estudar a forja para que eles conseguissem ter metais mais resistentes. Então a enxada, o arado, a foice que eles começam a produzir é muito mais resistente do que os antigos tinham. E isso faz com que eles possam trabalhar menos e ter um resultado maior e ter mais tempo para estudar e rezar. Olha que legal. Enfim, e ali eles vão avançando em várias... Como é que eu tenho um terreno que produza mais? Eu preciso de terra preta. Onde tem terra preta? No pântano. Como é que eu vou plantar no pântano? Eu preciso fazer terraplanagem. Deus vai começar a fazer terraplanagem nos pântanos para plantar. E aí usa o esquema do Bhaskara, né? Você usa para terraplanagem, para saber a quantidade exata de terra que tu precisa para aquele espaço. Enfim, eles vão avançando em tecnologias com qual objetivo? Dinheiro? Fama? Não. Poder ter mais tempo para rezar e estudar. E eles começam a ensinar as pessoas isso. A ensinar essas coisas. Então os mosteiros, eles eram os centros de pós-graduação tecnológica na época. Né? Que ali desenvolvia vários sistemas, inclusive sistemas sustentáveis. Hoje o pessoal fala de tanta sustentabilidade, os medievais foram os primeiros. E isso no campo tecnológico, mas também no campo intelectual. Então, você tinha um mosteiro, e em torno do mosteiro, as pessoas começaram a construir as casas, porque elas queriam ficar perto daqueles monges santos. E além de ter um ensino espiritual, né? Então, por exemplo, muitos falam aqui, né, que muita gente vem para a paróquia aqui da Santa Luzia porque encontra aqui uma resposta diante de todo o restante. Era exatamente assim na Idade Média, onde tem aquele mosteiro santo, todo mundo ia lá. Só que as famílias começaram a dizer assim, olha, eu não consigo criar o meu filho. Monge, cria o meu filho. Então os mosteiros passaram a ser as escolas. E os monges começaram a criar escolas monásticas, onde eles pegavam as crianças, desde os 5, 6 anos, e começavam então a dar todo um ensino espiritual para eles. Eles ensinavam os salmos, eles alfabetizavam as crianças a partir dos salmos. Eu ensinava a criança a ler para quê? Por que ele ensinava a criança a ler? Para ler a Bíblia. Eu ensinava ela a ler para ela ler a Bíblia. Eu ensinava ela a ler para ler os salmos. Depois dos salmos eles ensinavam os provérbios. Depois dos provérbios eles iam para os evangelhos. Iam dando uma formação litúrgica para a criança e espiritual. Aí há a grande diferença da educação clássica. Porque os gregos, eles davam uma formação em cima dos contos da sociedade deles. Os gregos era a Teodiceia, era a Ilíada, a Odisseia, enfim, a Teodiceia de Hesíodo, os livros de Homero. Os romanos era Virgílio, era Cícero. Os medievais vão usar as Sagradas Escrituras nesse processo de formação. Porque eles tinham o objetivo principal de uma formação moral e espiritual profunda. Além disso, eles ensinavam as crianças a rezar. Tem um livro muito bom que explica isso, que se chama A Essência da Educação Medieval. Um livro bem pequenininho, escrito pelo irmão Azarias, foi editado pela Quirion. A Essência da Educação Medieval, onde ele explica esses elementos da espiritualidade dos mosteiros. Depois, lá por volta dos 12, 15 anos, que vejam, o homeschooling, meus caros, ele é
uma ação, como é que eu posso dizer, uma ação de defesa diante da nossa situação. Mas não é o natural. Não é natural que os pais exerçam uma educação total dos seus filhos. Em toda a antiguidade, quem exercia a educação eram os mestres, que são os professores. Esses mestres, na Idade Média, eram os monges. Então, o pai entregava o filho para o monge e a criança ficava lá dos 5 aos 12 anos. Isso não existe mais também, né? Enfim, quando chegava aos seus 12, 14 anos, ela saía do mosteiro e daí ela escolhia. Não, quero ter um aprofundamento nesses estudos. Então ela ficava no mosteiro, recebia o trívio e quadrívio e ali seguia toda a formação intelectual. Quero sair dali e ir para ser ferreiro com meu pai. Meu pai é ferreiro, quero ser ferreiro. Ele voltava e virava ferreiro. Ou ele virava nobre e virava um soldado. Bom, a questão é que estou assim pulando várias etapas. Em 600 anos, do século V até o século VI, vamos dizer, até o século XI, XII, a igreja foi exercendo esse papel a passos lentos, mas aos poucos ela foi moldando toda a mentalidade medieval da cristandade. Então, os bárbaros foram aos poucos se convertendo, largando aquela mentalidade bárbara e assumindo uma mentalidade católica. Então, depois de 600 anos desse processo, nós tivemos um período na sociedade que é chamada a alta cristandade, que vai do século XI até meados do século XIV, no qual o centro da sociedade era a fé, era Deus. Porque todas aquelas pessoas, eles foram formados pela igreja dentro daquela mentalidade, a geração após geração até chegar ali. Então os reis, eles eram santos. Os professores, os monges, eram santos. As famílias eram santas. Buscavam a santidade, não que era tudo perfeito, claro que tinha gente ruim, mas de maneira generalizada havia um número gigantesco de santos. Tanto é que o ápice da santidade dentro da igreja é nesse período com São Francisco de Assis. São Francisco de Assis só pode existir em uma sociedade onde a mentalidade dela é totalmente teocêntrica, na qual as pessoas vão entender o que São Francisco está fazendo. Se São Francisco aparecesse hoje, a última coisa que eles iam interpretar é que ele era santo. Eles vão entender que São Francisco é um ecologista, um ativista do Greenpeace, um ecoteólogo da libertação, né? Mas santo é a última coisa. Quando São Francisco ele dizia bom dia sol, bom dia pássaro, ele não estava ali fazendo uma coisa de boba que o pessoal faz hoje de abraçar a árvore, sentir a energia da árvore, né? Que o pássaro é igual a mim. É que ele percebia que naquele simples ato da criação, quando ele via a luz do sol, quando o calor do sol tocava a pele dele, quando ele escutava o canto do pássaro, ele já conseguia contemplar com profundidade o amor que Deus tinha por ele. É isso. Ele conseguia, com esse simples ato, contemplar a profundidade do amor de Deus por ele. Era isso. Então, hoje o pessoal interpreta com todas as maluquices que tem, mas porque não entendem a mentalidade medieval da época.
Então, a educação católica, ela fez surgir uma sociedade medieval, que não é todo o período medieval, do século XI a meados do século XIV, onde nós tivemos um ápice da espiritualidade. Nós vamos ter um ápice da ciência e da filosofia, com a escolástica tomista. Nós vamos ter um ápice na arquitetura e na arte, com a cultura gótica, a arquitetura gótica, a música, vai ter todas assim as suas notas, o seu coro, tudo formado ali. Nós vamos ter um ápice dentro da pedagogia, com o mundo de São Vítor. E nós vamos ter grandes mosteiros que vão ser centros intelectuais da época, como o mosteiro de Cluny e o mosteiro de São Vítor. Então, a partir daí surgem efeitos na sociedade gigantescos, que vão moldar toda a Idade Média. Então, veja, como é possível ter uma cruzada, por exemplo? Como é possível ter uma cruzada? O que são as cruzadas? São guerras, eles receberam esses nomes pelos historiadores, mas, para os medievais da época, eram guerras para defender a fé. E as cruzadas eram o quê? Era a união de povos diferentes, de nações diferentes, com línguas diferentes, com culturas diferentes, que se uniam em uma mesma causa, que era a fé católica. A verdadeira União Europeia é isso. A verdadeira União Europeia se deu nas cruzadas. O que unia todos aqueles povos era algo em comum que os formou. Só existe França por conta da Igreja Católica. Só existe Alemanha não, o Sacro Império Romano Germânico por conta da Igreja Católica. Só existiam os ducados da Itália por conta da Igreja Católica. Portugal, Espanha, Inglaterra, Irlanda, Escandinávia, todas as nações da Europa, elas só existiram porque existiu a Igreja Católica que converteu um determinado bárbaro que é santo, que foi santo, né? Impressionante, teve um rei santo, todas as nações tiveram um rei santo, que as uniu e as formou. E hoje a Europa está deixando de existir porque ela perdeu a sua principal identidade. Ela deixou de ser católica. Primeiro ela virou protestante, depois ela virou ateia e agora vai virar muçulmana. É isso que vai acontecer. Então, o esquecimento de quem os formou, a perda da identidade deles, porque a história deles foi revolucionada pelos iluministas, fez com que eles estivessem sofrendo o que estão sofrendo hoje. Enfim, então, a partir disso, surge a maior de todas as civilizações da história, que é a civilização ocidental. A civilização ocidental é a maior civilização que já existiu. E quem criou a civilização ocidental? A Igreja Católica. Porque foi a Igreja Católica que pegou os elementos que existiam em Roma, que existiam na Grécia, que existiam no povo hebreu, aquilo que tinha de bom, uniu e criou algo novo. Diferente dos renascentistas, que são os copiões, e os renascentistas, o que eles fizeram? Eles simplesmente copiaram o que os greco-romanos faziam e passaram para a época deles. Por isso o renascimento. Os medievais, eles não copiaram. Eles criaram algo novo. E essa criação desse algo novo vem da educação medieval, da educação católica. Então, finalizando a nossa formação aqui, veja, esse processo histórico que nós passamos aqui, desde lá da educação hebreia, da educação grega, ela se uniu com a educação da igreja e ela só conseguiu ser levada ao mundo pela igreja, ela cria a civilização ocidental.
o principal fruto da igreja é a civilização ocidental e que, quando vivida em essência, formou a Idade Média nesse período da alta cristandade. E nós tivemos um momento na história, aqui no Brasil e na América Latina, de uma cristandade, que foi no século XVIII, quando os padres jesuítas vieram para o Brasil, para a América Latina, e começaram a converter os indígenas. E por que os indígenas se convertiam? Por causa da autoridade espiritual que aqueles padres jesuítas tinham. Fundador de São Paulo. Só existe São Paulo por causa de São José de Anchieta. E qual foi a primeira coisa que ele criou em São Paulo? Um colégio. A educação. Então vejam como é importante essas iniciativas de criação de escolas, as iniciativas dos pais se preocuparem com a educação dos seus filhos e quando não podem tirar da escola ou levar para uma escola católica, fazer o homeschooling, o after school. Veja, nós precisamos retomar esta batalha e passar a exercer esta missão educacional da igreja. Essa é a missão da igreja. A missão da igreja foi uma missão de ensino. O que os bispos faziam? Ensinavam, rezavam e estudavam. O que os monges faziam? Rezavam, estudavam e ensinavam. O que os jesuítas vão fazer? Rezar, estudar e ensinar. O correto não seria eu estar aqui. As coisas foram feitas para que quem estivesse aqui fosse um padre, um bispo. Você vai chamar? Não, eu sou a pedra. Jesus disse que se os meus não falarem, as pedras falarão. Eu sou a pedra. A gente é a pedra. Mas o mais interessante, aí você percebe como é uma ação do Espírito Santo, é que isso que está ocorrendo aqui em Bragança Paulista está ocorrendo em todo o Brasil. O mundo, o planeta. O mundo eu não sei. A pandemia, padre. Mas, não, eu digo essa preocupação com a educação. Na América Latina, na Argentina, no Peru, eu tenho amigos no Paraguai, na Argentina, enfim, nenhum deles percebe isso que está ocorrendo no Brasil. As famílias estão preocupadas com a educação dos seus filhos. Elas estão preocupadas. E há uma conversão das famílias por conta disso. E a pandemia, inclusive, foi um grande fator para essas conversões. Tanto é que a gente vê a ação da providência divina, né? Deus tira um bem de todo o mal, né? Eles estavam em casa, trancados dentro de casa, começaram a ver as maluquices que os filhos dele aprendiam na escola, começaram a dizer, isso aqui é bizarro, vou para a internet. Na internet foram para o Instagram, para o YouTube, para essas coisas, encontraram um monte de gente que estava falando sobre isso, e um monte de gente se converteu a partir da pandemia. Mais ou menos o mesmo efeito que teve por volta do ano de 2014, quando o pessoal criou aquelas manifestações lá em 2013, 2014, para conduzir o pessoal para uma revolução, e as manifestações ganharam um outro teor totalmente diferente, né, que gerou o próprio impeachment da Dilma. Enfim, mas veja, voltando, os jesuítas, eles trouxeram essa cristandade para cá. Então, o que acontece? Né? Os marxistas, os ideólogos, seja ele marxista ou não, ele não acredita na existência da verdade. É que para eles tudo é controle, tudo é ideologia, tudo é ideia. A verdade, ela não existe de maneira absoluta. Então eles não conseguem crer no fato de você ter uma vida X, que tinha hábitos totalmente diferentes do que você tem hoje, até o momento que você teve um encontro com Cristo e aquela verdade iluminou a sua inteligência e você passou a ver as coisas que você não via. Aquela luz que iluminou a sua inteligência, ela convidou a sua vontade
e você teve um movimento de mudança, e você, aquilo que você vivia, você olha agora e diz, nossa, eu escutava essas músicas, eu vivia desse jeito, eu fazia isso. E ninguém, sem ninguém precisar te dizer, você percebe a verdade, você muda. Ninguém teve que te amarrar, ninguém teve que te obrigar. Foi um ato natural da verdade. A verdade tem esse efeito na alma. Então, quando os jesuítas vieram para cá, eles falaram a verdade para os índios. E os índios se converteram. Só que os ideólogos, eles não acreditam nisso. Eles não acreditam na ação da verdade. Eles só acreditam na mentira. Então eles dizem o quê? Que os jesuítas vieram aqui e controlaram a mente dos índios. Como eles controlaram a mente dos índios? Através da catequese. Como se a catequese fosse um ato de hipnose geral que os jesuítas faziam. Mas o que eles faziam foi a verdade. Só que para vocês terem ideia, no Rio Grande do Sul, na Argentina e no Paraguai, os jesuítas, que ali eram os jesuítas espanhóis, eles tinham um trabalho de ação diferente dos jesuítas portugueses. Os jesuítas portugueses, eles vinham de 2 a 2 e eles ficavam percorrendo todo o Brasil. Os jesuítas percorreram todo o Brasil. Você imagina você no século XVI, numa canoinha, no meio da Amazônia, para levar Jesus Cristo para um bando de índio canibal. É maluquice pura. Se fosse racionalmente, eles nunca fariam aquilo. Veja o que é uma alma movida pelo Espírito. Daí eles escrevem no diário deles, vimos monstros do mar. Os historiadores hoje, estudam os diários dos jesuítas e dizem, oh, idiotas, eles acreditavam em monstros do mar, seu babaca. O cara veio da Europa, está no meio da Amazônia, ele vê uma jiboia gigantesca. O que é uma jiboia? É claro que é um monstro do mar, é um peixe-boi gigantesco. Claro que ele vai chamar de monstro do mar, deixa de ser idiota. Então, olha o nível de fé desses homens. Só que os jesuítas espanhóis, eles faziam algo diferente. Eles faziam reduções. O que eram as reduções? Cidades indígenas de índios convertidos. E eles iam criando cidades, cada uma de 8 mil índios. Um jesuíta cuidava de 8 mil índios. Então você diz assim, o jesuíta controlava a mente dos indígenas. Não é que um cara vai controlar 8 mil indígenas. Então ele convertia aqueles índios e eles foram fundando cidades. Aqui no Brasil havia, no Rio Grande do Sul, 7 povos das missões, que tem as famosas ruínas jesuíticas lá de São Miguel das Missões. Mas ao todo eram 30 reduções que se espalhavam pelo noroeste do Rio Grande do Sul, Argentina até o Paraguai. E eram cidades que algumas delas chegavam até 12 mil indígenas. E aqueles jesuítas, eles pegaram os índios do Paleolítico. Sabe o que é o Paleolítico? Os índios que tinham que bater pedrinha para poder fazer a ponta de uma flecha para poder caçar. Esse era o nível de tecnologia que os índios tinham. Em uma geração, impressionante, isso é impressionante. Em uma geração, aqueles indígenas que eram sociedades tribais paleolíticas nômades estavam organizados em cidades com corais de 1000 vozes, fazendo esculturas, fazendo órgãos, violinos que exportavam para a Europa. E o povo dizia assim, meu Deus, o que esses caras estão fazendo? O nível de instrumento musical deles é muito melhor do que os nossos. De ter ali mineração de ferro em uma geração. Uma geração que são 20, 30 anos. Veja, em 20 e 30 anos, os jesuítas, exercendo a educação católica, eles tiraram os índios do Paleolítico e levaram eles para a alta cristandade. Isso é o fruto da educação católica. Isso é o fruto da educação católica. Infelizmente, depois veio o desgraçado do Marquês de Pombal, que tinha raiva dos jesuítas, porque os índios não obedeciam a ele, obedeciam os jesuítas. Porque não existia exército, não existia rei, não existia coroa, não existia polícia, não existia prisão. Como é que aqueles índios viviam de maneira comum? Por causa da fé.
O que ordenava a vida deles era a fé. Eles eram teocêntricos, exatamente como os medievais eram. Então não precisava de rei, de polícia, de nada. A fé governava eles. Lembram lá do povo no período de juízes, que se davam bem quando governavam, seguiam a lei? É a mesma coisa aqui. Então aquelas tribos, elas se converteram e chegaram a um momento social que, infelizmente, pela ganância dos homens, elas foram dizimadas, elas foram destruídas. E o processo civilizacional que os jesuítas estavam exercendo foi interrompido. Porque, com certeza, a América Latina seria totalmente diferente do que é hoje. O Brasil, ele teve o seu processo civilizacional interrompido. Não só o Brasil, toda a América Latina, porque quem estava levando a civilização para cá eram os jesuítas, financiados pelo Estado. O Estado português também evangelizou. Quando o Estado português pagava para os indígenas, criava igrejas, não só o Estado português, como o Estado espanhol. No período de Filipe II, a Espanha, ela controlava toda a América Latina, porque o rei da Espanha vai ser também o rei de Portugal, pela União Ibérica, a África, e ele levava a fé para todo mundo. E ainda lutava contra os protestantes. O rei Filipe II foi incrível. Mas, enfim, veja o efeito da educação católica. Então, de todas as linhas pedagógicas atuais, a gente vê pelos frutos que a educação católica é a melhor. E, assim, o protestante ele tem que enxergar isso. Não porque eu estou dizendo isso porque eu sou católico, porque os frutos. Nenhuma outra civilização criou, nenhuma outra educação criou uma civilização como a civilização ocidental. Os protestantes, professor. Veja, o que a educação protestante formou? Nada. Ela, inclusive, destruiu. Porque a educação protestante abriu um precedente para o ateísmo. Só surgiu o ateísmo no momento em que, bom, esse fulano diz que é cristão, esse diz que é cristão, esse diz que é cristão. Se todos eles são cristãos e são todos eles diferentes, logo tudo é mentira, então você é ateu. Se nem eles se entendem entre cristãos, você é ateu. Todos os países que foram protestantes se tornaram ateus. Inglaterra, Alemanha, os países nórdicos, Estados Unidos. E qual é a região mais cristã dos Estados Unidos? É o sul, a região de Texas, ali do Novo México. Aquela região não foi pregada pelos protestantes, ela foi pregada pelos jesuítas espanhóis, que depois os Estados Unidos comprou do México. Tanto é que é Los Angeles, né? Os nomes são todos de santos. Política. Sim. Política maçônica, inclusive. Mas, para finalizar, então, vejam, nós precisamos conduzir os nossos filhos para esta formação moral, espiritual, intelectual, guiada pela educação católica, que tem como fim último o céu. Se preocupem com isso. Se preocupem com isso. Em fazer de tudo para que seus filhos nunca pequem mortalmente. Essa é a missão de vocês como pais. O resto, meus caros, o resto é fácil. O resto é consequência. Buscai o reino dos céus e o resto será acrescentado. Então essa é a nossa missão. Conduzir os nossos filhos para isso. Depois, não estou dizendo, não sejam dialéticos aqui, né? Então o professor está dizendo que o resto não é importante. Não estou dizendo que não é importante.
que há um grau de prioridade, há uma hierarquia. Veja, há um espírito, há uma alma e há um corpo. A educação espiritual, ela está acima de todas as outras. É o que sustenta. Exatamente, é o que vai nortear tudo. E por que a Idade Média, ou aqui o período dos jesuítas, deu tanto certo? Porque o que ordenava a sociedade, da mesma forma que o espírito ordena a alma, que ordena o corpo, o poder espiritual está acima do poder político, que está acima do poder econômico. É isso aqui. Por que a Idade Média ela foi uma ideia de tantos avanços? Claro que não era perfeito. Tem um saudosismo aqui. Né? Ninguém quer voltar para a Idade Média. Mas a gente precisa pegar o princípio. O que existia naquela sociedade que fez com que ela se desenvolvesse tanto? Era essa hierarquia aqui. Porque eles estavam preocupados primeiramente com a educação espiritual. Então, a fé, o amor a Deus, sociedade teocêntrica, ela cria uma sociedade onde o poder espiritual está acima do poder político, está acima do poder econômico. Infelizmente, o que nós vivemos hoje é a total inversão disso. O poder econômico chegou ao ápice e ele domina o poder político. As pessoas reduziram toda a sua vida a uma questão econômica. E quando elas alcançam lá, elas percebem o vazio total. Então, o que nós precisamos é, dentro das nossas casas, voltar a dar valor para essa educação aqui. A educação espiritual. Né? E um recado especial aos pais que estão aqui. Vejam, desculpe as mulheres. Né? Desculpe as mulheres, mas vocês não viram nenhuma matriarca. Eram todos patriarcas. Os profetas eram homens. Por que isso? Porque o homem, ele é a autoridade espiritual da casa. E quem disse isso não sou eu, é o próprio Santo Agostinho. Tem um livrinho bem pequenininho chamado Sobre o Matrimônio, onde ele diz que a educação espiritual da casa, ela é função do pai. Do pai. E infelizmente, por conta da Revolução Industrial, a gente acha que a nossa função única é de prover. De sermos os provedores da casa. Sim, nós temos essa função. Mas nós precisamos dar a formação espiritual aos nossos filhos. Essa autoridade é nossa. Né? Em uma casa onde o pai está de joelho, ela nunca cai. Nunca cai. Então, a gente precisa restaurar isso dentro de nós, para que a gente restaure isso dentro da nossa casa. Enfim, então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, que nós possamos, de fato, sair daqui e ir para esta missão, que não é fácil, mas nosso Senhor Jesus Cristo deixou o Espírito Santo aí para nos ajudar. Então basta pedir que Ele ajuda. E, enfim, é uma alegria estar aqui. Vou deixar aberto aqui para as perguntas agora.